Então, muito boa tarde novamente. Naturalmente que agradecer mais esta oportunidade para divulgar os resultados do estudo que eu desenvolvi durante a segunda fase do mestrado. O que eu espero com esta apresentação cabe inicialmente mostrar um bocadinho o porquê desta questão de investigação, como é que ela surgiu, depois descrever um pouco da metodologia e dos procedimentos utilizados no estudo e, no final, naturalmente, descrever os resultados e a relevância clínica, ou como é que se podem transpor para a prática clínica dos fisioterapeutas. É de conhecimento de todos a elevada prevalência da dor lombar crónica. Em Portugal, temos 3 milhões de pessoas que se estima ter dor crónica, cerca de 40% refere a dor lombar crónica. A prevalência na Europa varia muito, mas cerca de entre 6% a 15%. Outro estudo desenvolvido na Europa mostra que pelo menos 21% das pessoas recorrem à fisioterapia por dor lombar crónica para diminuir a dor e a incapacidade, e por isso, apesar desta responsabilidade que aparentemente os fisioterapeutas e a fisioterapia têm, pelo menos em Portugal ainda persiste uma enorme falta de estudo sobre a efetividade das nossas intervenções neste tipo de amostras. Isto desformatou muito. Está desformatado. Mas vamos lá. O exercício é a modalidade mais utilizada pelos fisioterapeutas portugueses, também aquela que aparentemente se associa a melhores resultados. Na literatura mais global e internacional creio que sem dúvida, a modalidade mais suportada, mais recomendada e também mais usada. Isto também levanta alguns problemas que, por exemplo, existem múltiplos programas de exercício descritos e em que por vezes é difícil escolher o mais efetivo. No entanto, pelo menos até agora, não existem recomendações sobre o tipo de exercício ou as características do exercício mais efetivos na dor lombar crónica. Por exemplo, se em grupo, se individual, se exercício aeróbio, se exercício de estabilidade. Aparentemente, neste momento ainda não existem recomendações sobre o tipo de exercício mais efetivo, sendo que as recomendações surgem no global que o exercício aparentemente é a intervenção mais efetiva e que deve ser a intervenção de primeira linha neste tipo de utentes. Desta forma, o exercício aquático surge como uma modalidade igualmente válida, por as razões que eu já adiantei, mas também depende naturalmente muito do contexto de trabalho de cada um, das condições físicas do contexto do local de trabalho. A literatura que estuda de forma isolada os efeitos do exercício em meio aquático descreve efeitos positivos, relativamente à dor e à incapacidade. No entanto, o mais relevante é que, na comparação com outros programas de exercícios feitos em terra, aparentemente o exercício aquático surge como pelo menos tão efetivo como o exercício em terra. E por isso esta intervenção do exercício aquático, para além de ser efetiva, válida para determinados objetivos da prática clínica, mas como investigação, foi utilizada como a modalidade padrão para o estudo que mais à frente vou descrever. No entanto, algumas críticas têm sido apontadas ao exercício como modalidade isolada. Existem outras características que parecem influenciar os resultados da fisioterapia, sejam elas as características cognitivas e comportamentais, que aparentemente o exercício não parece responder a estas características. Estas características, como a catastrofização, o medo de movimento, os baixos níveis de autoeficácia, para além de variáveis de mau prognóstico para os resultados de fisioterapia, há alguns estudos que apontam que, se modificados ao longo da intervenção, predizem o sucesso no fundo da intervenção. E por isso, dado que o exercício, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista científico, não parece ter um impacto desejado sobre estas variáveis, as recomendações gerais é que
os programas de exercícios possam ser coadjuvados por programas educacionais que, esses sim, pelo menos do ponto de vista teórico, estão indicados para minimizar a influência destes fatores sobre os resultados da fisioterapia. Existem, tal como no exercício, existem múltiplos programas educacionais descritos. Os mais consensuais baseiam-se no modelo global cognitivo-comportamental. A educação baseada na neurofisiologia da dor é um modelo educacional relativamente recente, utiliza os princípios do modelo cognitivo-comportamental. No entanto, centra-se de forma exclusiva ou quase exclusiva na explicação da neurofisiologia da dor, ou parte a partir dos conteúdos associados à neurofisiologia da dor, para então promover uma resposta cognitiva e comportamental mais adequada e mais ajustada à própria condição e favorável à melhoria do problema, no caso da dor lombar crónica. Dos vários conteúdos que integram este modelo educacional, está desde a neurofisiologia básica da dor, desde como é que a dor aguda se torna em dor crónica, quais os fatores psicossociais associados à dor crónica, as estratégias ativas de controle, o porquê e também as características da sensitivização central e o papel do cérebro na própria dor. Ou seja, este modelo educacional, que tem mais ou menos uma década, pega exclusivamente na neurofisiologia da dor para então tentar alterar aquelas variáveis cognitivas e comportamentais que eu falei há pouco, que parecem ter um impacto negativo sobre os resultados da fisioterapia. Outro aspecto que a diferencia de outros modelos é que não dá qualquer ênfase à anatomia, à patologia, à biomecânica, exatamente porque este modelo mais biomédico parece traduzir exatamente no contrário daquilo que se pretende, ou seja, esta relação que se criava com estes modelos de dor igual a lesão ou igual a patologia contribuía para aumentar os níveis de catastrofização, baixar os níveis de autoeficácia, que as pessoas recorressem, por exemplo, a estratégias passivas, como a medicação ou o repouso, e não às estratégias ativas, que é aquilo que se sabe que aparentemente é mais efetivo. Estas duas abordagens, mais centradas no modelo biomecânico ou biomédico, já foi comparada com a educação baseada na neurofisiologia da dor e, pelo menos ao nível destas variáveis cognitivas, este modelo educacional parece ter melhores resultados. A educação baseada na neurofisiologia da dor está relativamente bem estudada não só na dor lombar crónica, como noutras amostras de dor crónica, como a fibromialgia, e quer como única intervenção, quer como uma intervenção em conjunto com outras modalidades. No entanto, uma das grandes dúvidas que ainda persistem é que, do ponto de vista teórico, faz todo o sentido juntar a educação aos programas de exercício. No entanto, existem muitos poucos estudos que mostram realmente se eu aplicar estas modalidades em conjunto, se vou obter ou não melhores resultados do que se aplicar uma destas intervenções de forma isolada. Ou seja, exercício é melhor do que exercício mais educação, ou então o contrário, se educação é melhor ou pior do que exercício mais educação. O único estudo que, com alguma qualidade que foi feito, mostrou exatamente que não existe diferença. Ou seja, em termos de resultados, quer a curto prazo como a longo prazo, a combinação das intervenções não se revelou mais efetiva que as intervenções aplicadas de forma isolada. E foi, no entanto, este estudo não utilizou este modelo educacional. E foi a partir daqui que surgiu então a nossa questão, o nosso objetivo de estudo, que foi exatamente comparar, ao nível da dor, da incapacidade e do mesmo movimento, um programa de exercício aquático, juntamente com educação baseada na neurofisiologia da dor, versus relativamente a um programa de exercício aquático aplicado de forma isolada em pessoas com dor lombar crónica. Para tal, utilizou-se então um ensaio clínico randomizado, com uma amostra de utentes com dor lombar crónica não específica. A aleatorização foi feita por blocos, por uma pessoa externa ao estudo. Também a seleção dos participantes foi também feita por uma pessoa
que não deu contributo ao estudo. Foi então feita uma divisão no grupo Educação, que fez exercício aquático e modelo educacional, e o grupo Controlo, que fez apenas exercício aquático. Creio que assim percebem melhor o desenho do estudo. Inicialmente avaliou-se as variáveis clínicas e sociodemográficas, a escala de Quebec foi utilizada para a incapacidade, a Tampa Scale para medir o medo de movimento e a EVA para a intensidade da dor. O grupo de educação foi sujeito a 2 sessões de 90 minutos na semana antes de iniciar o programa de exercício aquático. Quer as sessões de exercício como as sessões educacionais foram feitas em grupo, enquanto o grupo controle apenas realizou o programa de exercício aquático 2 vezes por semana, durante 6 semanas, 12 sessões. Fez posteriormente uma avaliação após intervenção, após 7 semanas para o grupo de educação e após 6 semanas para o grupo educacional, e depois num período de follow-up de 3 meses. A análise foi centrada na comparação entre grupos, inicialmente para verificar a homogeneidade dos grupos, utilizou-se o teste student e o teste quadrado para as variáveis nominais. A comparação entre grupos ou dos efeitos da intervenção ao longo do tempo foi feita através da nova vista, e depois analisou-se ainda a proporção de participantes de cada grupo que melhoraram valores superiores à diferença mínima clinicamente importante da EVA e da escala de Quebec. E esta análise foi feita pelo teste quadrado, esta análise da diferença das proporções e do risco relativo. Inicialmente, eu não sei se dá para ver, os grupos mostraram-se homogéneos nas características, em todas as variáveis analisadas inicialmente. Não se verificaram diferenças significativas. Foram integrados 62 participantes que preencheram os critérios de inclusão e de exclusão. 30 no grupo de educação, 32 no grupo controle. Não está aqui essa informação, mas houve 6 desistências, uma no grupo de educação, 5 no grupo de controle. Não se verificaram efeitos adversos e a frequência às sessões do grupo de educação, todos os participantes para ser analisados, teriam de frequentar as 2 sessões educacionais, o que aconteceu, ninguém foi excluído por causa desse fator, e para o exercício aquático seriam excluídos ou não faziam parte da análise se não realizassem pelo menos 9 sessões. Ninguém foi excluído por causa deste motivo, até porque a média de presenças dos 2 grupos foi superior a 11. Não compreendem que, naturalmente, houve pessoas que foram a 9, outras a 10, mas a média foi bastante próxima do máximo, que era 12. Estes são os resultados da comparação entre grupos. Verificou-se uma diferença estatisticamente significativa para a intensidade da dor ao fim de 3 meses, favorável ao grupo educação. Para a incapacidade funcional e para a incapacidade funcional e para o medo de movimento não se verificaram diferenças significativas a favor de qualquer um dos grupos. Eu creio que é mais fácil perceber com estes gráficos. Foi nesta diferença entre grupos que houve diferenças estatisticamente significativas. As trajetórias dos grupos na incapacidade funcional foram mais idênticas. No entanto, na incapacidade, o grupo educação continua a diminuir ao longo do período sem intervenção, enquanto no grupo controle isto não aconteceu e a mesma coisa se verificou no grupo aqui na intensidade da dor. Para o medo de movimento, as trajetórias, apesar de ligeiramente favoráveis ao grupo de educação, não se verificaram diferenças significativas. Como eu disse há pouco, analisou-se ainda os resultados de acordo com o número de participantes de cada grupo que atingiram a diferença mínima clinicamente importante. Estes são só alguns exemplos. Por exemplo, quem tinha uma EVA inicial de 81 apenas foi considerado
que a intervenção teve sucesso se diminuiu pelo menos 19 pontos na EVA. E a mesma coisa para a Quebec, em que a diferença mínima clinicamente importante foi de 7. Nesta análise da proporção entre grupos, entre utentes que atingiram o sucesso ou o insucesso, apesar do número de utentes ou da percentagem de utentes ser sempre favorável ao grupo de educação ao longo do tempo, em todos os momentos e para as variáveis de intensidade da dor e incapacidade, também apenas nos 3 meses houve diferenças significativas entre grupos mas desta vez para a incapacidade. Para a intensidade da dor, apesar das proporções serem favoráveis ao grupo de educação, as diferenças não foram estatisticamente significativas. Podemos ver também o risco relativo de 1,6, o que significa que as pessoas do grupo de educação tiveram uma probabilidade de atingir diferenças clinicamente importantes na incapacidade de 1,6 vezes superior ao grupo controle. Aqui são os gráficos dos dados para se perceber melhor. Aqui o sucesso, comparativamente, 59%, aqui desapareceu, 59 para 41, isto na intensidade da dor, e estas diferenças são mais evidentes para a incapacidade, e é ali que as diferenças foram significativas, com 72% do grupo de educação a atingir o sucesso e apenas 44% no grupo controle, isto ao fim de 3 meses sem qualquer intervenção. Os resultados do estudo favoreceram de forma consistente a adição do programa educacional a um programa de exercício aquático. Podemos afirmar isto devido principalmente para os resultados atingidos ao fim de 3 meses de follow-up, quer na comparação, quer para a intensidade da dor, como na incapacidade, em que a proporção de pessoas que atingiram estas diferenças clinicamente importantes foi superior e favorável ao grupo de educação. No entanto, mas as razões para estes resultados não são completamente conhecidas. Existem várias razões que no próximo slide vou tentar explicar. Dizer que, como eu disse há pouco, os outros estudos, mas principalmente um estudo de elevada qualidade que procurou responder também a esta questão, apesar de ter utilizado outro modelo educacional, não encontrou os resultados que, do ponto de vista teórico, fariam sentido, que era a combinação de educação e exercício ser mais efetiva do que uma destas intervenções de forma isolada. No entanto, a explicação que acreditamos, aquilo que parece explicar os resultados obtidos, os nossos resultados obtidos ao fim de 3 meses, tem exatamente a ver com os próprios objetivos e as próprias componentes da educação baseada na neurofisiologia da dor. Está relativamente bem estabelecido que, aparentemente, não é aparentemente, mas está relativamente provado que este modelo educacional tem um impacto positivo sobre a catastrofização e a autoeficácia. Ora, sendo estas variáveis consideradas de mau prognóstico para os resultados da psicoterapia e sendo também consideradas como mediadores do sucesso, ou seja, quando conseguimos diminuí-las ao longo da intervenção, a partir da probabilidade de sucesso aumenta. E se, através do nosso programa educacional, conseguimos diminuir a catastrofização e aumentar a autoeficácia, então pode ser uma explicação para os resultados obtidos, quer na intensidade da dor, como na incapacidade. No entanto, o medo do movimento foi a única variável cognitiva que nós avaliámos. Não houve diferenças significativas entre grupos. E isto vem um pouco colocar em causa esta hipótese. Dizer só outra coisa antes é que um dos problemas é que nós não avaliamos a catastrofização e a autoeficácia, ou seja, esta hipótese é suportada por outros estudos e não pelo facto de nós termos avaliado estas duas variáveis. Relativamente ao meio do movimento, não houve diferenças entre grupos, o que inicialmente era esperado que o nosso programa educacional fosse ter resultados favoráveis ao grupo de educação ao nível do meio de movimento. Existem aqui duas questões. É que, primeiro, o meio de movimento, em termos de literatura, não é considerado o principal fator cognitivo ou comportamental que influencia os resultados.
a catastrofização e a autoeficácia são considerados os principais fatores. Outro aspecto é que os outros estudos que analisaram os efeitos da educação ao nível do medo de movimento, especificamente este modelo educacional, e que também utilizaram a mesma medida de avaliação que nós utilizamos, que foi a Tampa Scale, também mostram que a educação este modelo educacional não apresentou um impacto esperado para o medo de movimento. Ou seja, apesar de tudo, os nossos resultados a este nível, ao nível do medo de movimento, foi ao encontro da restante literatura. Dizer ainda que, a curto prazo, também está relativamente bem estabelecido que a educação baseada na neurofisiologia da dor, através desta alteração da perspectiva sobre a dor e da diminuição da catastrofização e o aumento da autoeficácia, parece ter um impacto no aumento do limiar dos nociceptores, ou seja, quando é medido pelo algómetro. Ou seja, parece ativar os mecanismos endógenos de controle da dor, do ponto de vista teórico, mediados por a alteração das variáveis cognitivas comportamentais. No entanto, isto pode não explicar totalmente os nossos resultados, especialmente porque foram a longo prazo, e podemos avançar com outras hipóteses em que o facto de termos alterado ou tentado alterar as crenças e os comportamentos adaptativos, que isto tenha-se refletido no aumento da percepção de controle para lidar com a condição, em que as pessoas, ao longo do período sem intervenção, tenham adotado novas estratégias de controle da própria condição, estratégias de controle ativas, que tenham como também consequência o aumento da atividade física e desta forma contribuir então para os resultados que nós obtivemos ao fim dos 3 meses e que diferiu significativamente entre grupos, quer na intensidade da dor, quer na incapacidade. Mas, enquanto estas questões estão mais bem estudadas, e estas são hipóteses que colocamos com maior certeza, esta questão aqui não está tão bem estudada e existe alguma falta de investigação e nós não podemos afirmar que foi exatamente aquilo que aconteceu e que justifica os nossos resultados. Relativamente às limitações do estudo, o estudo foi realizado apenas no local e, juntamente com o facto da nossa amostra ter apresentado níveis de incapacidade e níveis de medo de movimento relativamente baixos, pode limitar a comparação com outras amostras e a transposição dos nossos resultados para outras amostras. Também não foi possível tornar os fisioterapeutas que realizaram quer o programa educacional como o programa de exercício aquático não foram cegos, ou seja, eles sabiam qual era o grupo controle e qual era o grupo experimental. Está ainda descrito que, imaginando que o fisioterapeuta que realizou o exercício aquático possa ter uma perspectiva mais biomédica e que durante o exercício possa dar recomendações mais centradas no modelo biomédico do que nesta nova perspectiva em que o programa educacional incidiu, e estas informações contraditórias que possam ter existido também não foi controlada e influenciada os resultados. Existe uma medida para avaliar as crenças dos próprios fisioterapeutas que neste caso não foi utilizada, mas podia ter sido utilizada para verificar se isto também podia ter um impacto ou não nos resultados. Nos estudos que realizam este modelo educacional, normalmente também existe uma medida que não está validada para português para avaliar os conhecimentos das pessoas da neurofisiologia da dor, visto que nos propomos a melhorar ou aumentar os conhecimentos dos utentes sobre as componentes associadas à dor. Então existem estudos que avaliam estes conhecimentos após a intervenção. Esta medida nem sequer está validada para português e também não foi utilizada e não podemos dizer com toda a certeza que os resultados foram obtidos e que foram influenciados pelos conhecimentos das próprias pessoas sobre a neurofisiologia. Para além do contributo que achamos ter dado para a efetividade da fisioterapia na dor lombar crónica em Portugal, creio que o principal contributo é reforçar o papel dos fatores cognitivos e comportamentais nas condições de dor crónica, mais especificamente na dor lombar crónica, e que os programas educacionais, se devidamente estruturados e com objetivos de minimizar o impacto destes fatores nos resultados, podem otimizar os resultados de outras intervenções.
Eu acho que estes fatores são um bocadinho ainda desprezados pelos fisioterapeutas e por isso acho que este contributo pode ser interessante. Concluindo, os resultados sugerem sim que, ao nível da intensidade da dor e incapacidade, a intervenção que combinou a educação e o exercício aquático foi mais efetiva e que, apesar das limitações, o estudo vem demonstrar que a educação baseada na neurofisiologia da dor pode ser uma boa opção para otimizar os resultados de outras intervenções. Neste caso, isto pode ser uma conclusão abusiva, porque neste caso nós estudamos realmente o exercício aquático, mas estamos um bocadinho a supor, de forma abusiva, aceito, que a questão pode acontecer os mesmos resultados com outras intervenções. E é só por isso. Obrigado.